Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, voltamos aqui e agora nós vamos falar a respeito do versículo ao qual nós lemos, né? Que deixamos aí para os irmãos, que é em Atos, né? O tema da leitura, que é em Efésios, Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Baseado nesse tema, baseado nessa tese ao qual nós colocamos aí, para que algumas pessoas dessem sua opinião, observei que tem muitas pessoas que não deram sua opinião, muitas vezes estavam ocupados, algumas pessoas não quiseram dar sua opinião. Porém, meus queridos e amados irmãos, eu vou dar um respaldo a respeito dessa palavra, né? Dessa palavra. Observando aqui, quando Paulo está falando, né, a respeito disso, nós vemos aqui que ele, em Efésios também 5:22-24, ele especifica que a mulher deve se submeter ao próprio marido. No versículo 22, Paulo de forma alguma sugere que as mulheres são inferiores a seus maridos ou que elas, como mulheres, devem se submeter a todos os outros homens. Não. A submissão da esposa é voluntária e não é forçada. Quer dizer que a submissão da esposa é voluntária e não ela é forçada. No versículo 22 diz assim, ó, Deus não pede que a esposa se submeta ao marido, violando suas responsabilidades cristãs de andar em santidade, integridade diante dele. Quer dizer que Deus, ele não pede que a esposa se submeta ao marido a ponto dela violar, quer dizer, a doutrina ou a responsabilidade de Deus, né? Para andar como uma crente de santidade e integridade diante dele, né? O relacionamento conjugal é elevado a um nível superior quando Paulo o compara ao relacionamento de Cristo com a igreja, né? Nós vemos aqui no versículo 23 que o marido não é o salvador da sua esposa. Não tem nada a ver. No obstante, a analogia mantém que o marido deve ser protetor de sua esposa. Quer dizer, protetor é uma coisa, salvador é outra. Quer dizer, ele está protegendo a sua esposa. O marido deve proteger a esposa. Você pode ver lá no Gênesis 2:15, né, e 17. Nós vemos aqui que na submissão voluntária, a esposa pode servir a seu marido, né? Na submissão voluntária, né, quer dizer que não é forçado, a esposa pode servir a seu marido da mesma forma que a igreja serve a Cristo com liberdade e dignidade, né? Dignidade. Agora nós vemos aqui no 5:25-31, a exaltação que Paulo está fazendo, ele está se referindo ao homem também, que é igualmente clara. Ele deve amar a sua esposa, agora é o homem, né? O homem deve amar a sua esposa, uma admoestação que manifesta 6 vezes, que é no versículo 25-33. Da mesma forma como Cristo, de forma sacrificial, amou sua igreja. Quer dizer que aqui está dizendo que o homem deve amar a sua esposa, de uma forma como Cristo amou a igreja e sacrificou pela igreja. Nós vemos que Cristo sacrificou, ele deu a sua própria vida pela igreja. Agora, se você é capaz de amar a sua esposa a ponto de sacrificar a sua vida pela sua esposa, é o que está dizendo aqui. Como Cristo amou a sua igreja ao ponto sacrificial, de forma sacrificial, ele amou a sua igreja. Nós vemos no versículo 25. Então, os maridos não devem ser amargo ou ríspido com sua esposa, né? E o que ele está dizendo aqui é que os maridos não devem ser amargo ou ríspido, né, com a sua esposa. Jamais, não tem como, né? Colossenses 3,19 também fala: o amor de Cristo por sua igreja é manifestado no presente em sua obra de redenção.
no versículo 25, e santificação, e no versículo 26, para que possa, no tempo do fim, apresentá-la como noiva, pura e sem mácula, né? Isso aqui é o dever, como dever de Cristo com a igreja. Ele se coloca como defensor da igreja. Cristo se coloca como defensor da igreja e luta pelas causas da igreja, para levar a igreja ao arrebatamento, né? Assim também que o marido ame a sua esposa, né? Conservando-a, né? Em dignidade, em respeito, em comunhão, né? E aqui nós vemos aqui no versículo 27, retornando ao relacionamento conjugal, Paulo explicou que o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo, porque os dois são, na verdade, uma só carne. Aqui uma só carne. Então, quando nós observamos aqui, o que nós estamos falando, por isso deixará o pai e sua mãe, né, sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui Paulo está referindo que o marido ele deve amar a sua esposa como seu próprio corpo, porque os dois serão, na verdade, uma só carne. Então agora, ele separando-se dos pais, dos pais das mães, os dois agora se tornam uma só carne, né? Porque aqui no Gênesis 2, 24 também você pode ler lá, como o corpo é usado aqui, como em outras partes, para se referir a uma pessoa completa, né? Romanos 12, 11 e Filipenses 1 e 20. Deus prescreveu que o casamento deve proporcionar retrato supremo do amor eterno em que Cristo e a igreja. Está bem claro aqui, ao qual que nós colocamos a respeito de que Deus compara sempre o casal como a igreja dele. E no 33 ainda fala assim, ó, Paulo faz um resumo, lembrando que todo marido deve amar sua esposa de forma sacrificial, como a si mesmo, e que toda esposa deve respeitar o marido como chefe da família, designado por Deus como ao Senhor, né? Então, meus queridos, é bem claro e objetivo, nós estamos vendo aqui, porque quando um casal, ele tem o seu lar, a sua família, nós sabemos que ali, muitas vezes, a responsabilidade do jovem dentro da sua casa com os seus pais, com sua mãe, né? Até muitas vezes em cuidado, em convivência, né? E agora, eles casando, eles vão ser uma só carne, ele e a sua esposa. Por isso que muitas das vezes eles se completando, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? Eles vão lutar pelos seus objetivos. Não é que ele não precisa mais agora estar na casa do pai, não precisa visitar mais a mãe, né? Porque não é isso, mas sim em concordância. Agora os dois vão ser uma só carne e assim os dois vão estar diante da presença de Deus, lutando a esposa, respeitando o seu esposo, não como submissão, sendo submissa, como posso dizer, muitas das vezes forçada, mas com amor, né? Sendo uma pessoa que ali aceitou-se a estar dignamente com seu esposo. Por isso deixará o pai e a mãe e unirá ao seu esposo, porque os dois se tornarão uma só carne. E essa é a tradução exata deste contexto e desta palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Deus dê uma tarde, um dia, uma noite abençoada na tua vida.